Eu quero ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o manual da vida cristã, nesta noite maravilhosa, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37, 38 e 41, dizendo a todos os nossos ouvintes: se você não tem uma Bíblia, compre a Bíblia Sagrada, compre uma Bíblia, que é o maior tesouro, é o tesouro mais precioso, mais valioso, mais extraordinário que alguém pode ter na sua vida. Esse tesouro que nos dá salvação, vida eterna, pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar nesta noite, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37 e 38. Ouvindo eles estas coisas, aquelas pessoas, aquela multidão que havia ouvido a pregação do Evangelho, a pregação da palavra de Deus, que havia também visto a manifestação da unção de Deus, a manifestação do Espírito Santo que havia sido derramado sobre os apóstolos, sobre o povo de Deus, e eles então, ao ouvir, ao receber a mensagem divina, eles perguntaram aos apóstolos, aqueles que ouviram, perguntaram, compungiu-lhes o coração, isso é, foram tocados pelo Espírito Santo e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Verso 41. Então, aqueles que aceitaram a palavra, que aceitaram o Evangelho, que aceitaram a palavra original, foram batizados, conforme ordena a palavra de Deus. Havendo ali um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, com esta passagem bíblica, eu saúdo a todos com a preciosa, sublime, maravilhosa, extraordinária paz de nosso Príncipe da paz, de nosso Deus, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quero nesta noite responder uma pergunta de muitas pessoas que têm perguntado através dos anos: será que é válido aqueles que foram batizados em tanque, até mesmo igrejas, pastores realizam o batismo em tanque? Eles dizem é uma melhor comodidade ser batizado em tanque. Eu quero responder esta pergunta. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 25, ali, se você ler todo esse capítulo, você verá que o apóstolo São Paulo, ele fazia diferença entre a palavra de Deus. Quando era a palavra de Deus, ele dizia: assim diz o Senhor. Quando era a opinião pessoal dele, como homem de Deus, como um homem de oração, um homem que jejuava, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que conhecia a palavra de Deus, em certos assuntos ele trazia a sua opinião pessoal. É isso que eu quero fazer nesta noite: trazer a minha opinião espiritual, a minha opinião pessoal acerca deste assunto. Isso diz o pastor Flávio de Oliveira, é a minha opinião pessoal. Então muitos dizem é uma melhor comodidade
ser batizado em tanque, não precisa no inverno ir lá no rio, nas águas. A Bíblia fala em Ezequiel 47, o rio das águas purificadoras, das águas correntes. Muitos dizem, aí não precisamos ir lá no rio para sermos batizados. Até mesmo há um aquecimento no tanque para uma água morna, para serem batizados no inverno com a maior comodidade. Mas me chama a atenção na Bíblia Sagrada que Deus, Ele não facilita as coisas. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Mateus capítulo 11 e verso 12. Então Deus não procura a facilidade, Ele não facilita as coisas, Ele quer que nós se esforce, Ele quer que nós sejamos cristãos abençoados, bons soldados de Cristo Jesus, lutadores, esforçados. O reino de Deus é tomado por violência, é tomado por esforço. Então a Bíblia diz em Mateus capítulo 3, verso 1, que o homem de Deus, chamado João Batista, ele ia pregar a palavra de Deus lá no deserto. Veja bem, ele não pregava no centro de Jerusalém, e ele pregava lá no deserto, e ali ele realizava o batismo nas águas do Rio Jordão. Muitos dizem é melhor batizar no tanque, é uma água limpinha, é uma água pura, é uma água, até mesmo em algumas igrejas finas e luxuosas, há um aquecimento para aquela água, para realizar o batismo. E eles dizem isso, não devemos batizar lá no rio. Se formos batizar no rio, água suja, água que tem até urina, excremento, pessoas sujas lá tomando banho. Mas me chama a atenção que João Batista batizava no Rio Jordão. Em certa enciclopédia eu encontrei que muitas vezes as águas do Rio Jordão estavam até mesmo amareladas. Não eram só pessoas boas que iam ali no Rio Jordão para serem batizadas, iam também pessoas más, e talvez pessoas relaxadas. Muitas pessoas no dia, talvez João Batista não estava ali batizando, chegavam pessoas ali e se banhavam no rio, e até mesmo faziam, quem sabe, alguma necessidade, o que não deviam fazer naquele lugar. Então, essas desculpas que os homens arranjam para não se esforçarem, para não fazerem a obra de Deus como ela deve ser feita, são desculpas esfarrapadas. Veja bem, a Bíblia fala de tanques. São João capítulo 5, verso 2, o tanque de Betesda. A palavra Betesda significa casa de misericórdia, e esse tanque ficava, segundo a enciclopédia, a noroeste da cidade de Jerusalém. Então ele ficava provavelmente num lugar central. Veja só, João Batista podia dizer: eu vou pregar o evangelho no centro da cidade de Jerusalém, eu sou o precursor do Messias, eu vou anunciar a mensagem de arrependimento, a mensagem de preparação para a vinda do Messias, do ungido de Deus, do Salvador, Senhor das nossas vidas, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Vão pregar lá no centro de Jerusalém. Ali é mais cômodo, ali as pessoas estão fazendo as suas compras, ali poderá se reunir uma grande multidão, e eu vou batizar. Poderia dizer João Batista: batizarei no tanque de Betesda, casa de misericórdia, noroeste de Jerusalém. Mas não foi isso que João Batista fez. Ele foi para o Rio Jordão para batizar aquele povo. Veja bem, era uma dificuldade para aquele povo chegar até onde estava João Batista. Também a Bíblia diz aqui, João capítulo 9, verso 7, o tanque de Siloé também ficava próximo a Jerusalém.
Poderia João Batista dizer: eu vou batizar no tanque de Siloé, e havia, segundo a enciclopédia, muitos outros tanques, mas João Batista ele foi pregar no deserto, ele foi para um lugar difícil, ele foi batizar aquelas almas no Rio Jordão. Imagina isso, meu irmão, uma mulher grávida indo para aquele lugar difícil, esperando seu filho, já 8 meses e pouco, quase 9 meses, próxima a dar à luz. Ela disse: eu fui tocada pela mensagem de João Batista, e eu vou lá para ouvir a palavra e ser batizada por ele. Talvez o marido acompanhando a mulher, cheia, querendo já ter as dores de parto, naquele lugar difícil. Imagine isso, sendo batizada nas águas do Rio Jordão. Imagine aquele ancião, aquela mulher de idade, aquele homem de idade, indo ao encontro de João Batista, não medindo esforço, talvez com a sua bengala, com seu cajado, ao quebrado, quem sabe já sofrendo de osteoporose, de diabetes, de artrose, de artrite, de reumatismo, de tantas coisas, mas não media esforço para ir naquele lugar que não era um prédio bonito, bem edificado, era um lugar deserto, era um lugar onde não havia ar-condicionado, onde não havia conforto, onde não havia luxo, onde não haviam cadeiras acolchoadas para as pessoas sentarem. Sentavam nas pedras, nas rochas, e se esforçavam, e ficavam ali, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a mensagem de arrependimento, arrependei-vos. E ali a pregação de João Batista não era a pregação de muitos pastores nos dias de hoje, palavras suaves, palavras apenas de consolação, palavras persuasivas, palavras lisonjeiras, eram palavras duras. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 4 e 5, Paulo disse: a minha palavra e a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas a demonstração no poder de Deus, a demonstração do sobrenatural de Deus. Ali estava João Batista pregando, dizendo: raças de víboras, bando de cobras venenosas, víboras, serpentes, cobras venenosas. É isso que vocês são, adúlteros e adúlteras. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus e já está posto o machado na raiz da árvore. Toda árvore que não der bom fruto corta-se e será lançada no fogo. E aquelas pessoas eram tocadas pelo Espírito Santo, iam correndo, se arrependendo para serem batizados. Dizia: João, pelo amor de Deus, eu senti as minhas misérias, as minhas mazelas humanas, os meus pecados, as minhas iniquidades. Eu preciso de uma transformação. Eu me arrependo e reconheço: eu sou um pecador. Me batiza, João. E aquele ancião entrava nas águas, atrás dele a sua esposa, sua velha esposa, entrava nas águas e era batizada no Rio Jordão, nas águas correntes, porque a Bíblia, quando fala das águas de Deus, fala em águas correntes, não fala em águas paradas, cheias do mosquito da dengue, suja, mas das águas correntes, que é o tipo do Espírito Santo. E ali eram batizadas e nasciam de novo e recebiam o poder de Deus, e ali estavam preparadas para receber mais adiante aquele que vem em direção ao Jordão, em direção a João Batista, para ser batizado, o qual João Batista disse em São João capítulo 1 e verso 29: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então mais adiante eles foram a seguir o Senhor Jesus Cristo, seguir o Senhor Jesus Cristo, que disse em Mateus 16, verso 24,
Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e me siga. Então a minha opinião é que devemos nos esforçar, batizar as pessoas em águas correntes. Certa vez, quando eu fui fazer um batismo em águas correntes, era um tempo frio de inverno, a água estava gelada. Entrei dentro da água. Quando eu entrei dentro da água para realizar o batismo de uma mulher feiticeira, de outra mulher que era cambona, da terreira, da macumbaria, da feitiçaria, e quando eu entrei ali para realizar aquele batismo, instantaneamente a água ficou morna, a água foi aquecida pelo poder de Deus. Eu realizei aquele batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Também quando eu fui batizado, a mesma coisa aconteceu. Era um tempo difícil de inverno, a minha alma ansiava por ser batizada. Eu fui à casa daquele pastor, estava caindo uma garoa, uma chuva fina. Eu disse: pastor, hoje eu quero ser batizado. E aquele pastor foi comigo até as águas. E aquela garoa parou, cessou. Eu entrei nas águas, as águas aqueceram e ali eu fui batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebi o nome do meu Deus, do meu Senhor, do meu Salvador, do meu Redentor, do meu Libertador, do Deus Todo-Poderoso, daquele que derramou seu sangue por mim, daquele que me amou de tal maneira que deu a sua vida por mim lá na cruz do Calvário. Eu te convido nesta noite a receber esse Deus na tua vida, e o poder de Deus virá, e a unção do Espírito Santo virá para te libertar, para transformar a tua vida, e você vai ser um cristão atuante, um cristão participante, um cristão que se esforça, um cristão que ganha almas para o reino de Deus. Você vai ser um vaso de bênção nas mãos do Senhor, porque o Espírito Santo, o poder de Deus, vai ser derramado de uma forma abundante, de uma forma tremenda, de uma forma grandiosa, de uma forma fantástica, extraordinária, sobre a tua vida, te libertando, te transformando. Então fica aqui a minha opinião acerca deste assunto: batismo em tanque. Não, nada de batismo em tanque. Vamos nos esforçar, vamos ir lá nas águas correntes, escolha um lugar apropriado, coisa maravilhosa. Ali você vai cantar hinos de louvor e adoração a Deus. Ali você vai batizar as almas em nome de Jesus Cristo. Depois você pode preparar uma comemoração, pode preparar um abençoado, delicioso churrasco, pode preparar um salgadinho, pode preparar até alguma coisa para comemorar a vitória desse irmão, a vitória desta irmã, a vitória dessas pessoas, em nome de Jesus Cristo. Hora da bênção, hora da cura, hora do milagre, hora da mão de Deus se estender sobre as nossas vidas, hora do sobrenatural de Deus vir para nos abençoar nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar em teu favor. Você que precisa de um milagre, diga: mestre, eu preciso de um milagre. Mestre é o Senhor Jesus Cristo, o nosso professor, o nosso mestre, o nosso Deus. Diga: Jesus Cristo, eu preciso de ti. Você ainda que não tomou a decisão de ser batizado, você já se arrependeu dos seus pecados, você está seguindo os passos do Senhor Jesus Cristo, está indo nos cultos, tome a decisão, chegue a um verdadeiro pastor, a um verdadeiro homem de Deus que faz a obra de Deus conforme manda e ordena a palavra de Deus. Peça o batismo, seja batizado e seja um cristão, um filho de Deus.
Atos capítulo 11, verso 26, os cristãos, filhos e filhas de Deus, da igreja primitiva, eles eram chamados cristãos, que quer dizer seguidores do Senhor Jesus Cristo. Fecha os teus olhos nesta hora e receba o poder de Deus, receba o impacto da unção divina que despedaça o jugo de Satanás. Glorioso e eterno Deus, maravilhoso, poderoso Pai Celestial, Deus Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, tenho trazido a Tua palavra nesta noite, Pai, e sobre esta palavra eu levanto a minha voz para ministrar, através da oração, sobre a vida dos nossos ouvintes, Pai, que aquele que está doente seja instantaneamente, milagrosamente, miraculosamente curado pelo poder de Deus. Nesta hora, em nome de Jesus Cristo, Deus está te curando, Deus está te tocando, Deus está restaurando a tua saúde, acrescentando os teus anos de vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro pelos oprimidos, pelos perturbados, eu repreendo esses demônios. Ai da vida dele, ai da vida dela, ai desse homem, ai dessa mulher, ai desse jovem, ai desse moço, ai dessa moça, sai desse lar, ai dessa família, saia em nome de Jesus Cristo. Essa pessoa é liberta agora, é liberta dos vícios, das drogas, do alcoolismo, da prostituição, é liberta do pecado, é renascida, nasce de novo pelo poder do Espírito Santo nesta hora, pela transformação que o Senhor traz através da sua palavra, Pai. É um novo homem, é uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu abençoo estas vidas, Pai. Eu repreendo, Pai, obras de macumbaria, de feitiçaria, de magia negra, sejam queimadas, estraçalhadas, esmiuçadas, destruídas pelo teu poder, em nome de Jesus Cristo. Eu ministro a libertação completa, total, perfeita e poderosa sobre a vida deles, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo o lar, a família dessas pessoas, eu abençoo a vida financeira deles, eu os abençoo em todas as áreas de suas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga graças a Deus, diga eu recebo a minha vitória em nome de Jesus Cristo. Diga, se Deus é por nós, quem será contra nós? Seja abençoado no nome de Jesus Cristo. Para finalizar, eu te convido a acessar o Facebook, procurar ali, você digita grupo Tudo em Nome de Jesus Cristo, e você vai estar participando juntamente comigo desse grupo abençoado. Mensagens poderosas, orações, louvores e testemunhos para edificação da sua vida. Não é grupo de política, nem de namoro, nem de outras coisas, mas somente das coisas espirituais. Você se inscreve conosco, vai participando e recebendo as bênçãos de Deus. Também te convido a inscrever-se no meu canal no YouTube, Pastor Flávio Oliveira, da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.